Saudações, amigos tripulantes. Samuel Fogaça aqui, trazendo mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo eu quero abordar sobre um assunto de marketing digital usando inteligência artificial, né? É um assunto aí que de diversas formas já se apresentou aqui nos canais do YouTube, né? Várias pessoas explicando sobre isso. E eu simplesmente quero mostrar como que eu estou desenvolvendo a versão 1 dessa aplicação, né, desse pequeno agente que vai ser responsável aí por fazer eh, respostas de comentários para mim, né, dentro do meu Instagram. Estou iniciando um processo novo de campanha dentro da estrutura. Vou apresentar para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Então, eu meio que estou fazendo uma mesclagem, né, uma mesclagem de todos os as estruturas que eu tenho desenvolvidas, que eu já apresentei algumas aqui, né, justamente para poder montar agora essa estrutura, montar tudo isso, né, e começar de fato a usar e fazer esse negócio acontecer. Então, eu tenho a necessidade de vender um produto que eu tenho, uma assinatura de uma plataforma de gestão. Se você querer conhecer ela, tem uma playlist aqui que fala sobre gestão através da tecnologia, e nós temos ali uma plataforma que eu apresento, que é nossa, onde eu trago detalhes da operação, como que você deve agir, é a forma que você precisa fazer. E para isso, né, eu vou usar uma estratégia aqui bem legal de conteúdo para poder induzir as pessoas a, no final, ela comentar alguma frase, né, alguma palavra nesse post. E a partir desse momento que a pessoa ela começa a fazer isso, né, e ela escreveu, comente e tal, e toda essa questão, o que que acontece? É, ele vai acionar esse gatilho aqui, que é esse gatilho com esse node da comunidade do Instagram, muito legal ele, muito bem organizado, estruturado. E aí ele vai fazer esse papel aqui já de entrar, né, dentro dessa estrutura. Eu assisti um vídeo de um parceiro aqui do canal, né? Parceiro assim que eu falo porque ele compartilhou isso, né? Então é um parceiro. E eu estou fazendo algumas mudanças em relação ao que ele apresentou, mas a forma dele é muito eficiente, né? Eu só quis simplificar um pouco mais e apliquei inteligência artificial para me ajudar nas respostas, né? E provavelmente eu vou mudar esse node aqui, que ele fica analisando se contém as palavras-chave lá, né? Eu quero, e as variações dela nesse sentido. Provavelmente eu vou fazer uma modificação para que a gente consiga ter isso de forma mais simples e eu consiga manipular isso aqui, né? Essa é a versão 1 ainda, não é, vamos dizer assim, nada. É mais mesmo para entender o funcionamento da máquina aqui, né? Eu já fiz algumas modificações, mas eu quero só entender mesmo a parte de usar esses nodes aqui. E aí sim, agora eu vou estruturar para quê? Para que eu monte um painel onde esse painel faça o gerenciamento dos conteúdos que eu quero fazer essa publicação, né? Essa estrutura, essa automação, e automaticamente, através dessa automação, dessa estrutura, ele consiga me direcionar aí para o que eu preciso, que é, de fato, definir essas mensagens ali, padrões, o texto que ele vai receber a partir do momento que ele receber aquela mensagem, né, o link do documento, do acesso, alguma coisa do tipo. Eu vou definir isso tudo diretamente depois nesse painel. Mas nessa versão 1 eu quero fazer o teste, né, aqui para a gente poder validar. Embora que eu já fiz o teste, né, rodou perfeitamente, 100%. Ó, perceba que aqui eu já enviei uma resposta de exemplo, né, e, e tá muito legal. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o que eu estou fazendo. Eu resumi algumas coisas, porque assim, sempre quando eu estou aprendendo alguma coisa, eu tenho o costume de fazer o mais simples possível para me entender todo o processo, né, do andamento da situação. Se eu compreendi essa parte, o que que falta agora? Falta literalmente eu estruturar
agora essa parte aqui para começo a dar vida para ela, né? Trazendo validações, trazendo estruturações de melhoria e eu vou refatorando esse Code Node aqui, né? Que eu apelidei dessa forma, mas é um código isso aqui. E aí eu vou refatorando ele, tornando ele muito mais profissional dentro de uma arquitetura que eu compreendo, que eu entendo, né? Ainda mais aqui que eu tenho dois agentes aqui, um que é responsável por gerar para mim apenas a resposta do comentário. Então, ó, você é um agente de respostas automáticas para comentário no Instagram. Responder automaticamente todo o comentário que contém a palavra exata quero, né? Então, ele gera a resposta sempre diferente, uma das anteriores, e ele traz aqui algo bem legal, né? E bem da hora. Um prompt bem simples, ó, com a definição, um objetivo, algumas regras, padrões de variações, né? Então, show, top, incrível, boa, perfeito, sensacional. São frases que eu particularmente falo, entendeu? Aqui só faltou uma, maravilha. Tenho muito costume de ficar falando maravilha, né? Então, formas diferentes de iniciar DM, BM, direct, inbox, mensagem privada. Então, olha só, é um prompt bem simplesinho e esse prompt aqui eu peguei no GPT, ó. Pedi para ele gerar para mim, ó. Então, crie para mim um prompt para um agente que vai responder uma mensagem diferente toda vez que receber um comentário no Instagram que contém a palavra-chave quero. Então, aqui a gente pode mudar quero, pode, entendeu? Exemplos de respostas no comentário. Opa, show de bola. Olha a sua DM, BM, quer dizer, né? Então, para vocês entenderem. Quero sempre que seja algo novo, traga esse prompt em um bloco de código. Pronto, aí ele trouxe aqui para mim essa estrutura aí, ó. Muito bom, né? E depois eu solicitei para ele, falei para ele, agora crie um que vai enviar mensagem com link e conteúdo prometido na BM. Ó. Então ele trouxe aqui para mim. Embora as que provavelmente eu não vá usar ela nessa parte, ainda estou validando, porque eu tomei a decisão também ou de fazer o link dessa forma, ou de fazer igual eu fiz aqui, ó, com o botão. Porque aqui no WhatsApp aqui eu estou fazendo um Send Button Template Message. Então eu estou enviando um botão, ó, pegar meu guia completo. Que daí tem o link aqui desse guia, né? Então, estou pensando ainda nesse aspecto para poder fazer isso, né? Mas para vocês compreenderem. Então, aqui eu estou recebendo os gatilhos, né? Tanto de mensagem, de comentários, quanto de mensagem. Depois, eu faço um filtro aqui. Esse filtro é justamente para poder validar esse. É que aqui não veio esse isReplay, mas isReply, alguma coisa assim. Eu preciso validar se ele é falso. Por quê? Porque se ele for falso, significa que não sou eu que estou enviando mensagem, mas é alguém que está enviando para mim. Então, depois que eu faço essa validação, ele entra nesse switch. E esse switch ele vai validar as mensagens, que são os gatilhos lá para ele poder avançar. Então, se de qualquer forma eu não mandei nada relacionado a isso, ele não vai fazer nada aqui em torno disso. Então, aqui que vai começar, e já dando um spoiler aqui do que eu vou fazer, é o que? Depois que ele fez o filtro, eu preciso, eu preciso validar o Reels, né? Ou o post que eu estou trazendo aqui do conteúdo. Então, eu preciso validar isso aqui para quê? Para que ele só entre aqui nesse gatilho, né, ou em outra coisa que eu vou usar, a partir do momento que ele validou se é aquele post mesmo, porque se não for, não há necessidade dele prosseguir, né, e de fazer um envio e alguma coisa do tipo, senão todo mundo que mandar lá no meu direct quero, ele vai enviar essa informação aqui, né? Então, a intenção é justamente isso, é ter a opção em que ele valide se é um post válido dentro do meu banco de dados e a gente consiga avançar nessa parte aqui. Depois disso, depois que ele validou aqui, ele passa um merge aqui. O merge é literalmente para poder é, meio que mesclar, né, todas as informações, as respostas. Então, se ele entrou aqui, ele vai passar normal e assim sucessivamente. Esse fallback aqui é justamente para quando ele não encontrou nada relacionado, então ele sai para cá, né?
E depois que ele entra no Merge, o que que eu faço? Eu criei duas sequências aqui, ó. A primeira sequência, o que que ele vai fazer? A mensagem, ele vai gerar a mensagem de resposta do comentário. Então, ele vai usar aquele agentezinho que eu fiz e ele já vai fazer aqui. Até se eu entrar aqui no Instagram, se eu entrar aqui no Instagram, vocês vão ver. Se a internet deixar, né? Tá meio lerda essa internet. Aqui, ó. Então, pegar aqui o post que eu fiz isso. Aqui. Ó, tem quatro mensagens aqui, ó. Mas, ó, eu mandei quero. E aí, automaticamente, ele já escreveu uma mensagem personalizada. Ó, Agência Ebenezer, vou te mandar uma mensagem no direct. Aqui eu escrevi, eu quero. Olha lá, vou te mandar tudo no direct. Tá vendo? Então, ele criou respostas diferentes de acordo com o formato aqui da mensagem. Tá? Então, ficou bem legal, ficou dentro do que eu esperava. Vou até excluir isso aqui para a gente poder testar depois de novo. Pronto, excluído. E não ficar esse negócio aqui, esses testes aqui no meu Instagram. Então, a partir disso, né, ele faz a resposta, né, do comentário, e aí ele termina esse gatilho, ele já entra para esse aqui, ó, que ele vai fazer o quê? Ele simplesmente vai enviar uma saudação e confirmando, né, para a gente não ter banimento aí, né, do Instagram. Então ele vai mandar uma mensagem de confirmação, ó, saudações, meu tripulante. Aí aqui é uma saudação que geralmente eu tenho, né, com todos. Aí aqui, ó, vi que você está com interesse em receber o nosso guia completo, isso mesmo? E aí, com essa informação, ele está aqui, ó, um Kick Reply Yes, né, um botão quero sim e o payload response yes, que esse payload aqui a gente vai usar nessa segunda parte aqui, ó, que é a parte, literalmente, né, que é a parte aqui da validação. Então, por exemplo, é o que eu estou fazendo aqui agora. Então, eu recebi as informações da mensagem, ó, e o payload está aqui, ó, response yes. Então, se esse response yes, ele vai passar por um filtro, primeiro para saber se é eu mesmo ou outra pessoa que está enviando mensagem, ele também precisa ser falso. E aí ele entra no switch, e aqui nesse switch eu estou validando o kick reply payload, se ele é igual a response yes. Se for igual, ele avança para cá. Aqui, essa IA ela vai criar um texto com base naquele prompt que eu escrevi, né? Então, ela vai criar um texto aqui focado em responder o cliente via mensagem de texto. Do jeito que está aqui, eu poderia muito bem já enviar, né, apenas por um texto. Se a gente olhar aqui, ó, Instagram, nós temos aqui vários nodes, ó, send a text message. Eu poderia muito bem enviar isso aqui, sem dificuldade. Mas, como eu vi esse formato do Send Button Template, eu fiquei muito, né? Eu vou pensar aqui, eu vou reescrever o prompt para que ele envie apenas uma mensagem tratando em si do assunto, né? E através dessa mensagem do assunto, ele vai criar um texto, embaixo vai ter o botão para receber o guia. Então, é mais ou menos isso aí que eu quero fazer, tá? Então, vai ser bem legal mesmo, bem legal. Eu estou ansioso para testar isso aqui, justamente por questão de que eu preciso rodar, né, a minha campanha. Então, essa versão 1 ela já vai começar a rodar. E a intenção depois é o quê? A intenção depois é melhorar para a versão 2. E a versão 2 eu quero reestruturar esse bloco aqui para que ele pegue de uma base de dados esses contents. Eu quero também, antes disso aqui, fazer uma validação do post que eu quero, né? Se eu quero especificamente naquele post, tudo isso já sendo controlado por uma base de dados. Depois que eu fiz isso aqui funcionar com a base de dados, eu posso até transformar isso numa série. O que vocês acham? Topa, né?
E daí na próxima eu posso trazer a construção já da melhoria desse fluxo aqui, beleza? Eu acho que eu vou fazer isso aí mesmo. Vou fazer, vou fazer ele trazer toda essa estrutura para que você tenha aí o entendimento e a clareza, né, de como usar esse essa estrutura aqui ao seu favor, né? E aí, quem sabe na versão 3 aí a gente já traz aí, eu trago um vídeo também ensinando já a fazer o painel com inteligência artificial, nós não vai colocar nada na mão no código aí, né? A não ser que for fazer algum reparo, alguma coisa do tipo, mas trazer um vídeo aqui literalmente ensinando, né, a fazer tudo isso. E aí, por último, uma versão última aí, a gente já fazer também a opção de fazer agendamento de posts, né? Então, preparar ali um carrossel, preparar toda essa questão e já fazer essa automação para ele poder fazer isso tudo automático dentro dessa plataforma. Olha só que top, hein? Um SaaS aí de gestão de automação para Instagram. Acho que vai ficar bem legal, né? Bem da hora mesmo. Fechou, pessoal? Então, te agradeço por ter ficado comigo aí até o final desse vídeo. Para mim é muito importante a sua audiência, é muito gratificante saber que você tem acompanhado os meus conteúdos. Isso eu te garanto que tem, de alguma forma, proporcionado a minha empolgação em querer cada dia mais fazer um conteúdo novo, fazer uma estrutura aqui para poder te apresentar. Tá? Uma coisa que eu esqueci é que as artes aqui eu fiz com Flow, né? Para poder criar aqui essas imagens e Flow do Google, né? E os textos aqui eu usei um robô meu que eu desenvolvi que ele se chama Copywriter, né? Então esse carinha aqui ele desenvolveu toda a copy para mim daqueles posts. Claro que não foi tão simples, né? Eu fiz todo um processo, ó, posso mostrar aqui para vocês. É... Carrossel Gestão Financeira, olha só. Então eu trouxe aqui uma transcrição de um vídeo que eu tenho aqui da série que eu estou ensinando a fazer a gestão profissional com tecnologia, o meu cliente ideal. E aí eu trouxe aqui, ó, quero começar um novo quadro para o Instagram e tal, toda essa questão. Ele trouxe aqui para mim os slides. Depois disso, que eu gerei a cena, olha lá, eu gerei uma cena completa com vários cortes aqui, né, dessa cena, vários cortes. E eu pedi para ele montar os textos de acordo com os shots da cena e uma headline precisa se eu fosse um serralheiro. Olha lá. Então, se eu fosse um serralheiro, como que eu faria a gestão eh, a minha gestão financeira, né, dentro da estrutura? E olha aí, ele trouxe para mim shot por shot até o nono com todos os textos que eu preciso. Então, eu ganhei aqui, ó, né? Aqui é o do mecânico, né? Então, se eu fosse um mecânico, saberia que a oficina fala antes. Foi o mesmo processo, tá? Então, ó, cliente não compra só conserto, compra confiança. E assim eu fui usando, né, aqueles textos ali para poder ir preenchendo aqui a fala desse, desse formato de conteúdo aqui que eu estou desenvolvendo. Beleza? Então, só para vocês compreenderem aí o, como que é o aspecto, né, e o que que eu estou criando dentro da rede social aqui para poder avançar nessa parada do bagulho. Ixi, você nem tá vendo, né, gente? Ô, Jesus. Deixa eu voltar rapidão. Mas aqui, ó. Então, eu olha só, copywriter, ele gerou para mim, ó, todo todo o carrossel, né? Ele gerou para mim todo o carrossel. Esse aqui é o grid de imagens que eu gerei lá no Flow, olha só. E aí, por último, ele gerou texto para cada imagem. Ó. E aí eu só fui copiando e fazendo esse ajuste aqui, ó. Então, eu tenho esse aqui que é o do mecânico que eu fiz, olha só. Mecânico, tá? Estrutura completa. Aí tem mais um aqui que eu fiz que foi o do serralheiro, ó, que é parecido. Eu montei um padrão. Então, ó, se eu fosse um serralheiro, aí aqui o texto, né? Como é um padrão, então ele sempre vai seguir, né? A mesma estrutura. Fica muito bom, né?
muito bom mesmo. Então, tenho a intenção de fazer de vários outros nichos, porque todos esses nichos aqui, esses prestadores de serviço, eles eles pertencem ao meu cliente ideal. Então, a gente acaba tendo aí uma gestão e um controle bem melhor, né? E a intenção aí é de fazer essa pessoa escrever um comentário para eu enviar um guia para ele, relacionado do que ele precisa fazer para mudar, né, o entendimento. E aí eu estou usando, eu já ia encerrar, né, pessoal? É que esse eu fiz sem um script, mas aí eu estou usando um jornalista, que é esse agente aqui, para ele poder criar para mim o guia prático completo. Então, eu solicitei ontem para ele, com base na minha transcrição, pedi para ele gerar para mim o guia prático de gestão para micro e pequenos empresários. Ó. E aí ele trouxe aqui esse guia completo, olha só que legal, né? Fechamento próximo, entrega, soluções de venda e previsibilidade, dashboard de vendas, entender faturamento, separar pessoa física da jurídica, aqui o dashboard financeiro e a saúde do negócio. Então, tudo que é importante ele gerou. Agora eu vou dar uma vida nisso aqui, né? E criar os links aqui que eu já pedi para ele fazer para mim uns call to action para poder direcionar para o emplacador. Ó. Então, ferramentas como emplacador ajudam a enxergar essa separação com clareza, ó, tá vendo? Então, estou trazendo, o emplacador calcula isso automático para poder trazer informações da venda. Assinar o emplacador ajuda você a transformar números soltos em decisões estratégicas. E aí, assim, ó, o emplacador foi pensado e tal. Então, ir montando gatilhos e montando estruturas para poder ir fazendo com que esse projeto, né, esse produto aí, tenha tudo isso de forma precisa e organizada. Mas é isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês. Estou pensando depois em deixar um link aqui, se você quiser adquirir esse, esse template aqui de uma forma superficial, um valor bem irrisório, apenas para poder colaborar aqui com o conhecimento. E obviamente que daí a gente vai estar disponibilizando depois também para vocês as outras versões, tá? Então vai ser um prazer poder somar e colaborar com você. Fechou? Um abraço, te vejo aí no próximo vídeo. Beleza?